Saudações, Ravens Flock do Brasil. É isso aí, vocês já assistiram agora um episódio falando um pouco da história do Baltimore Colts até o Johnny Unitas. Agora a gente falou aí recentemente especificamente sobre o Johnny Unitas, como que ele influenciou o Baltimore Colts, como que ele influenciou o jogo do futebol americano no geral. Então agora a gente vai pegar do Johnny Unitas e vamos seguir em frente. E é claro, como não poderia faltar, a gente está aí com o Cláudio para falar um pouco mais aí sobre a história do Baltimore Saudações Colts. Corvidias. Saudações aí. Foster, mais uma vez, brigadão pelo convite de estar aqui no Ravens Flock Brasil. Porra, puta honra para mim, viu? Obrigado por tirar o seu tempo aí para fazer toda essa história aí e educar um pouco o pessoal aí sobre a história do nosso Baltimore Ravens, Baltimore Colts. É um prazer e um ofício, né, cara? Isso é uma coisa que está no meu sangue. O professor interior adora essas brincadeiras. E é por isso mesmo que eu fiz, né? A ideia da linha do tempo é justamente para a gente ter claro na frente da gente com as datas e as pessoas, as personagens importantes. Então, retomando, se você está pegando este vídeo aqui agora, nós tivemos a parte 1 em que a gente conta as origens do futebol americano, especialmente destas duas entidades, dessas duas franquias que são Cleveland Browns e o Baltimore Colts, como elas vão convergir para darem origem ao que a gente ama, que é o Baltimore Ravens. E nós tivemos, entre aquela primeira parte da história e esta que nós estamos começando hoje, uma aula do Foster sobre a importantíssima figura do Johnny Unitas, que foi o quarterback revolucionário do Baltimore Colts nas décadas de comecinho, né, aliás, final de 50, dos anos 60, e invadindo até os anos 70, uma figura lendária, literalmente lendária, Hall of Fame, tudo isso que um grande nome como ele merece. E aí, a gente vai retomar hoje, então, a partir de onde a gente parou na década passada, no primeiro episódio, que foi ali naquele período do final da década de 50, começo de 60, que o jogo foi dominado pelo Baltimore Colts com o Unitas, né? E, curiosamente, nesse mesmo período, o Cleveland Browns, que vinha lá na sua quase não existência medíocre, né, ganhou ali alguns títulos e tudo mais, mas em 61 vai ter uma parte muito importante, como eu frisei na primeira parte, que é a chegada do Art Modell. O Art Modell era um publicitário norte-americano lá de Nova York, que resolve ter uma franquia, vai lá para Cleveland e compra o Cleveland Browns, que vinha ali na sua mediocridade, e vai, com todo o respeito, manter o Cleveland Browns nessa mediocridade durante alguns anos seguintes. Vai ter um momento muito promissor e muito marcante que está na imagem do slide, que é a vitória que a gente mencionou no episódio passado sobre o todo-poderoso Colts do Unitas num Super Bowl, quer dizer, numa final, ainda não chamava Super Bowl, em 1964, em que os Browns vencem o Colts por 27-0. Era uma coisa absolutamente imprevisível, né? E a gente tá falando de um Colts que dominava, né, cara? Dominava, cara, era todo poderoso. Esperava que isso aconteceria. Exatamente. E lá foi o Browns escrever a sua página mais gloriosa na história, em período pré-Super Bowl, e isso é muito importante da gente ter claro, né? O Super Bowl ia começar pouquíssimos anos depois, você tinha duas entidades governando o esporte, que era a NFL e a AFL, né? E que vão pouco tempo depois se fundir, mais precisamente em 1970, a gente vai ter a fusão das duas e a permanência do nome NFL, e aí surgem as conferências, AFC, NFC, e a final que passou a se chamar oficialmente Super Bowl. Começa antes dessa fusão em 70, né, no período de transição para promover justamente essa fusão, em que os times das duas entidades vão se unir, vão se fundir. Então, se a gente der uma olhadinha no slide, a gente vai ver no próximo slide justamente vai começar a partir desse período, né? Então vejam ali, 1970, no começo da linha do tempo, já estou mostrando aqui para vocês o brasão da NFL, e tudo que nós estamos falando daqui por diante cai na American Conference, né? Em que nós temos o Cleveland Browns, bonitão lá, agora com o seu novo logotipo, abandonaram finalmente os
duendes esquisitos lá, e resolveram ter um capacete sem símbolo nenhum. É o único time lá que não tem símbolo. Como o Foster bem falou no primeiro episódio, é um time que não gosta de investir no visual. Mas é importante a gente estar falando deles aqui por conta do seu proprietário, que é o Art Modell. Ao passo que o Baltimore Colts, nesse período, está lá ganhando o seu primeiro anel, né, o Super Bowl, rendendo anéis ali para Baltimore Colts, mas em 72 nós vamos ter uma revolução. Lembra que eu mencionei o Rosenblum, né? O Rosenblum tinha comprado o Baltimore Colts, trazendo lá a força para a franquia, mas em 72 ele resolve ir embora de Baltimore, ele vende o Colts para o Bob Irsay, personagem polêmico, nós vamos falar um pouquinho mais dele mais para frente, e se manda para Los Angeles, né, vai viver no sol da Califórnia, dá uma de Lulu Santos, né, vai viver a vida sobre as ondas, só não foi ser artista de cinema, mas foi ser dono do LA Rams, né, e vai viver uma nova fase na sua vida de dono de franquia. O Browns vai então ali, olhando para a nossa linhazinha marrom ali do Browns, viver a sua constante mediocridade depois de um período relativamente promissor, ao passo que o Colts vai entrar em profunda decadência sob o domínio do Irsay. Muita gente diz que o Rosenblum resolve se desfazer do Colts porque ele percebeu que a cidade estava perdendo a identificação com a franquia, por motivos esportivos e pela precariedade do estádio que estava se tornando ultrapassado. Então o público vai decaindo, o interesse vai diminuindo e a performance do time não ajuda nem um pouco, muito ao contrário, só atrapalha, a ponto de, em 1979, nós temos um evento que, se não é um escândalo, é um fato muito depreciativo para a história de qualquer franquia, que foi o fato de um draft number one, né, um pick number one, que foi o John Elway, se recusar a assinar com o Baltimore Colts. Ele bate o pé, ele força a barra pelos termos legais, ele vai usar o fato de ele ter jogado beisebol, enfim, ele cria toda uma série de problemas para não assinar, e aí ele vai pro Broncos, onde ele vai fazer história, né? Faz história. Vai ser então você vê como isso poderia também ser outro ponto de mudança, mas que acabou não dando certo pro nosso Colts, né? Infelizmente. Perfeito, Foster, porque nós tivemos uma revolução patrocinada pelo United e nós sabemos quem foi John Elway. Né? Ele poderia ter patrocinado uma outra revolução em Baltimore, né? Mas a situação da franquia era tão precária que ele banca todo um processo que força a troca de picks enfim, uma baita negociação. Qualquer dia a gente faz um episódio só para falar disso, porque é bem escandaloso, complexo a beça, e se manda, vai lá para Denver. Olhando, então, em paralelo, a mediocridade do Browns vai produzir o último evento marcante da história deles, que foi a presença do Cardiac Kids, que foi uma geração de jogadores que conseguia ganhar jogo no último segundo, no Hail Mary mesmo, era tudo meio que na bacia das almas, e conseguia ganhar alguns jogos, mas que mal conseguia passar para postseason, né, para playoff. Então, o Browns está na mediocridade que vinha, mudou de dono com a chegada do Art Modell, mas não mudou a performance. Ao passo que o Colts entra em profunda decadência, a ponto de, na temporada esquisita de 82, que foi uma temporada marcada por greve, ela foi interrompida, teve menos jogos, conseguiu um recorde negativíssimo de 0-8-1. São 8 derrotas e um empate. É assustador o quanto esse time era ruim lá em Baltimore, uma cidade, como a gente falou, tão rica em história para produzir mudanças, né, e fortalecer o esporte, o jogo americano, nesse momento entra no seu ponto mais negro, né, em 82, e vai ter, assim, evidentemente, reflexos futuros muito grandes, porque essa temporada de tão ruim vai fazer com que a comunidade de Baltimore se rebele contra a posse do Irsay, falando, nós temos que tomar a franquia dele. Então há uma movimentação, a cidade e os cidadãos tentam tomar a franquia para si e interromper essa queda vertiginosa. Só que o Irsay, ele não arreda pé,
Ele bate a mão na mesa e ele fala, não vou vender, e se for o caso, vocês me encherem o saco, eu vou embora, né? E vai culminar justamente nesse período em que nós vamos ver a saída de do Colts, na fatídica temporada de 87, eles param de existir. Browns, neste parênteses, na sua mediocridade constante, lá sob domínio do Art Modell, e aí chegamos em 94. Em 94 nós temos a saída... Só um parênteses aqui, claro. Eu acho que é interessante o pessoal falar de toda essa mudança aí, toda essa saída do Colts de Baltimore. Tem um documentário da ESPN lá do 3430 que chama The Band That Would Not Quit, né? Que fala de toda a história da saída e fala como o Marching Band, né? A bandinha de Baltimore foi fundamental para a volta. Então, quem tiver tempo, e que virou a banda do Ravens, né? Virou a banda do Ravens, né? Que o Marching Band era um negócio que no colegial, no nível de universidade, college, existe até hoje, é uma tradição, né? Mas em times profissionais, eu tenho que pesquisar um pouquinho mais, mas eu não sei quantos que tem. O Ravens é um dos poucos, né? Porque a maioria não tem. Que preserva a raiz, né? Exatamente. Então, e no college é uma tradição... Fala aí. Não, continua, porque é exatamente em cima disso que eu quero falar. No college é uma tradição, mas no profissional não. Então, foi um jeito de manter o espírito vivo em Baltimore com a banda. Até no documentário fala das apresentações que eles faziam quando não tinha temporada. Então, é interessante ver esse documentário e quem sabe a gente faz aí um próximo só falando desse meio tempo e focando em alguma coisinha assim separada, né? É bacana, eu topo, tô dentro. Eu acho muito legal isso pelo seguinte, cara, a tradição da Marching Band, como você falou, ela é muito importante para a cultura da universidade americana, né? Tem uma música, eu gosto muito de country music, né? E tem uma música do Brad Paisley, que é um dos meus artistas do country moderno, puta, para mim é fundamental, e ele tem uma música que chama Online, né, que ele fala de um cara que entra nas redes sociais e é bacanão lá. É espetacular. Aliás, o clipe é ótimo, porque tem um ator que faz o Constanza do... George, né? O George Constanza do Seinfeld, exatamente. O clipe é espetacular. E que ele fala, né, que a única vez que ele foi para Los Angeles foi para tocar tuba na Rose Parade, né, cara, do Rose Bowl, né, cara. Então é bem legal, porque dá bem essa identidade da cultura que é a Marching Band dentro do universo da Universidade Americana, e o quanto essas duas vertentes se fundem, né, do futebol americano, da Marching Band, e que Baltimore preserva, né, até hoje, inclusive, né. Exatamente. É isso aí, então, pessoal. Agora vocês sabem um pouquinho mais da história do Colts, como que eles nasceram, como que eles tiveram muita glória, e até o momento que eles declinaram bastante, infelizmente, saíram de Baltimore em uma noite fatídica que aconteceu em 1984, né? Então, vocês, no próximo episódio, aí, vocês vão saber um pouquinho mais do que aconteceu nesse período entre a saída até a volta e o nascimento do Baltimore Ravens. Então, muito obrigado aí, Cláudio, por compartilhar novamente. Obrigado a você pelo convite, irmão. Saúde. E, pessoal, fica ligado. Assista o próximo episódio, que a gente vai falar desse meio tempo aí, o que aconteceu. Valeu!